incentivar que os estudantes trabalhem em grupo, de forma a criar aqui uma simbiose, a criar aqui uma união, a criar aqui uma colaboração entre eles. E eu sempre também tenho me disponibilizado para poder fazer o acompanhamento dentro e fora da sala de aula. Mas também temos aqueles que são um pouco acanhados e que no meio dos colegas fica com vergonha de dizer, olha, eu não entendo isso. E nós estamos a trabalhar com uma juventude dos 18, mais ou menos até 23 anos. É aquela fase um pouco chata também. Encontramos lá na sala de aula que há um casalzito que está-se a formar, e se calhar um tem medo de expor as suas fragilidades acadêmicas, porque está ali a menina que ele aprecia, ou porque está ali o menino que ela aprecia, e fica com aquele receio de dizer na sala de aula que, professor, eu não estou a entender isso. E uma das formas de criar isso é ter aqui uma abertura. Eu tenho privilegiado nos últimos tempos, talvez também seja por causa da força das redes sociais. Depois, se calhar, poderá ser o ponto a seguir a comentarmos. Por causa das redes sociais, infelizmente, todos os nossos estudantes, aliás, felizmente, todos os nossos estudantes, pelo menos têm um aparelho, tem um telemóvel, né? E tem um acesso à internet e por aí em diante. E como ele tem que entrar na sala de aula com o celular, no modelo anterior eu sinto que não consigo captar a atenção de toda a turma, não consigo dar atenção a toda a turma no modelo do machibombo. Eu chamo assim modelo do machibombo, um atrás do outro. Porque quando o Antônio está atrás do João, o Antônio lá atrás, no seu celular, fica aí a teclar. Então, o que eu tenho feito é criar um modelo de sala diferente. Não gosto muito de usar o modelo de sala do machibombo, um atrás do outro. Então, eu uso o modelo de U, em que todos nós conseguimos nos olhar, todos nós conseguimos conversar e todos nós conseguimos ver que este está atento ou não. E isso tem dado muito, na minha opinião, tem dado muito bom resultado, na medida que consigo chamar a atenção aos meus alunos, consigo conversar com eles, e quando tiramos aquele modelo anterior do machibom, o estudante de alguma forma esquece que está numa sala de aula. E quando esquece que está na sala de aula, tira aquele peso, aquele medo que tradicionalmente nós temos de estar numa sala de aula, onde quando o professor entra, o estudante parece que fica sem voz. Então, nós temos privilegiado esse modelo, é um modelo um modelo de debate que cria mais espaço de nós estarmos ali a conversar e, ao mesmo tempo, controlarmos um pouco como é que os nossos estudantes, quando estão dentro de sala de aula, usam as redes sociais. Cá em Moçambique, por exemplo, para além das redes sociais que estamos habituados, o Facebook, o Twitter, o Instagram, os WhatsApps, por aí em diante, temos cá alguns jogos de azar, um deles chamado Aviator, que tem roubado muita atenção dos nossos estudantes. Muitas das vezes o estudante está lá na sala de aula, grudado ao celular, ele não está a acompanhar a aula, está a jogar esses jogos de azar. Então, no modelo de U, em que estamos todos um à frente do outro e conseguimos nos ver, fica mais fácil controlarmos, fica mais fácil conversarmos e tentarmos mostrar uma cara de empatia um com o outro, né? Então, temos usado esse processo e sentimos que, de fato, pelo menos há um tempinho que os estudantes ficam um pouco atentos e tiram um pouco do seu tempo para estarem atentos naquilo que o professor fala. Em contrapartida, também devem pesquisar a temática que nós estamos a discutir.
Então, depois de pesquisar a temática que nós estamos a discutir, quando voltamos do intervalo, então temos que escolher de forma aleatória alguns colegas para comentar o que acharam lá na internet sobre o que nós estamos a discutir. Então, o bônus consiste nisso. Não vai só checar a mensagem no WhatsApp, tem que ir checar a mensagem no WhatsApp e pesquisar sobre a temática que está em discussão naquele dia. E depois escolhemos alguns estudantes, ok, o que você encontrou lá na internet, por exemplo, sobre a teoria do consumidor? Então, escolhemos de forma aleatória e as pessoas vão dizer o que encontraram lá na internet sobre aquilo que nós, naquele dia, estamos já a discutir. Criamos exercícios hipotéticos e na aula prática ou no ato de resolução de exercícios, vamos calculando como é que se calcula o lucro, como é que aquela empresa pode maximizar o seu lucro. No entanto, o outro processo que nós também temos trabalhado muito é que a economia ela lida com processo produtivo. Ok? Então, se a economia lida com processo produtivo, nós já sabemos que os processos produtivos estão intimamente ligados com os processos tecnológicos. Então, para a economia produzir grandes quantidades, hoje é preciso estar aliada à tecnologia. Então, nós também tentamos buscar algumas ferramentas que facilitam, por exemplo, na estimação de alguns modelos econométricos. E nós dissemos que, olha, aquilo que nós fizemos manualmente lá na sala de aula, existe esta ferramenta e que esta ferramenta tecnológica faz aquilo que nós fizemos lá. Ok? O que é importante eu, como estudante, é perceber quais são os passos que eu devo dar para chegar aqui. E quando eu tenho este resultado, o que eu devo dizer com esse resultado? Ou seja, o que esse resultado me diz? Não basta eu saber calcular o lucro, mas é preciso eu saber fazer com que aquele lucro fale, fazer interpretação daquele lucro. Então, nós temos privilegiado essas duas partes. Os cálculos manuais, como se estivéssemos a calcular 2 mais 2 é igual a 4, contar 2 dedos mais 2 dedos, e juntamos. Mas também temos que olhar. Isso fazemos manualmente, mas existe, por exemplo, uma máquina que se tu colocas o 2, este sinal de mais, vai dar 4. Então, o que tens que perceber é o que este 4 significa para si. Então, nós também trabalhamos com algumas ferramentas para mostrar aos nossos estudantes que os cálculos que a gente faz manualmente também são feitos usando alguns softwares. E no mundo empresarial, hoje já não se usa muito o cálculo manual, aquele que nós estamos a fazer. Existem lá os softwares que estão lá dentro das empresas e as empresas recorrem a esses softwares para gerar os seus relatórios, fazer os seus modelos previsionais, por aí em diante. Eu sei que os meus estudantes estão mais ligados às redes sociais. Se eu mando uma mensagem de texto, é normal meu estudante, por exemplo, até dia seguinte não ter visto a minha mensagem. Se eu vou, por exemplo, na biblioteca deixar uma atividade, é normal ele levar uma semana sem saber que na biblioteca, por exemplo, tem uma atividade. Quer dizer, eu tenho que ir deixar e, ao mesmo tempo, na sala de aula, dizer, olha, eu já deixei lá uma atividade, está na prateleira X. Mas eu posso também, eu uso as redes sociais também para ajudar, não só como um mecanismo de distração do aluno dentro da sala de aula, mas também como um mecanismo que eu uso para o ensino. Um dos exemplos que eu uso é usar as redes sociais para partilhar os conteúdos relevantes. Se eu tenho uma atividade, eu partilho com o meu aluno no WhatsApp, eu sei que ele vai ver. Sim. Então, eu partilho com ele, por exemplo, notícias que têm a ver com a economia, vídeos que têm a ver com a economia, eventos que têm a ver com a economia e alguns conceitos que nós discutimos dentro de sala de aula. Eu sei que ele lá no WhatsApp há de ir ver. Nossa, E o estudante fica mais interessado
quando, por exemplo, nós discutimos uma coisa na sala de aula e depois está a ir ver que aquilo que nós discutimos constitui notícia num outro lado, saiu nos jornais, ele diz aquilo que o professor disse na sala de aula. Mas também nós usamos também as redes sociais para promover os debates em grupos. Lá, por exemplo, no WhatsApp, colocamos um tópico que tem a ver com a economia e abrimos um espaço para eles discutir, que muitas das vezes não é possível ou não é fácil eles usarem as discussões na sala de aula. E em alguns casos também nós usamos o hashtag para mostrar alguns sites onde eles podem ir buscar alguma informação sobre aquilo que nós estamos ali a discutir sobre aquilo. E em alguns casos também é possível conectar até com alguns especialistas que estejam no outro canto, que não estejam, por exemplo, em Moçambique. Nós, os africanos ou os moçambicanos, gostamos muito de dizer que o que vem de fora é melhor. Quando, por exemplo, eu conecto o meu estudante com um especialista, por exemplo, do Brasil, de Portugal, o meu estudante fica todo ele fascinado, fica todo ele contente, porque ele aprendeu com um professor que é de fora do país, que fala a história de outro sítio. Então, as redes sociais também podem ajudar nesse processo de ensino e aprendizagem. Acabamos não restringindo muito a questão das fontes para criar essa liberdade, criar esse espaço deles acharem que, de facto, eles estão a ir buscar uma coisa que, de alguma forma, até pode contrariar a ideia do professor, para eles entenderem que eles também têm um contributo muito grande nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, não podem só ir buscar na mesma fonte onde o professor foi. É claro que há algumas fontes que, logo no início, eu pessoalmente gosto muito de fazer isso quando inicio as minhas aulas, faz parte das regras de convivência quando estamos a começar o semestre. Há algumas fontes que eu já digo, olha, há fontes que não são filtradas. Então, essas fontes que não são filtradas, temos que ter cuidado quando nós queremos discutir alguma coisa. A segunda questão se eles criam esse debate ou não tentam se mostrar, isso nunca falta, né? E de alguma forma cria um debate muito saudável, porque às vezes a discussão começa entre eles. Apesar de nós sortearmos quem é que vai falar, a princípio deixamos eles pesquisar, para não permitir que aqueles que não vão ser escolhidos naquele momento para contribuir fiquem no celular só a responder mensagens do Instagram, do WhatsApp. Então, cada um fica preocupado porque sabe que a qualquer momento ele pode ser sorteado para contribuir. Mas a coisa mais interessante nesse processo é que quando nós sorteamos alguém, quem sorteia não é o professor, fazemos ali um processo estatístico onde colocamos os números ou os nomes, colocamos num sítio, depois mexemos aquele processo de amostragem aleatória simples e o nome que sair, então o colega vai falar. Então, uma das coisas que me agrada nisso é que quando o Agostinho fala, antes da Carla, que é a nossa professora, intervir, a Mirelle já diz, não, Agostinho, eu não concordo com isso, porque a minha fonte é isso. Então começa aí um debate saudável. E é isso que eu pessoalmente, como professor, gosto, porque estamos ali a criar um espaço de debate, um espaço de análise crítica sobre a informação que é trazida. Os desafios que os professores do ensino superior em Moçambique têm, eu apontava aqui que poderia dizer de outra forma que nós herdamos um estudante que vem do ensino secundário, com as lacunas que tem, e com esse processo de passagem automática, de alguma forma, alguns estudantes não se dedicam muito, porque sabem que, no final do dia, eles vão passar
da classe ou do ciclo por aí em diante. Quando chega no ensino superior, aquelas lacunas todas começam a sobressair, porque a exigência do ensino superior já é diferente do que acontece no ensino secundário, no ensino básico, por aí em diante. Não é logo, a priori, ou não é taxativo que logo que ele entra no ensino secundário, no ensino superior, ele torna-se de forma automática autorregulado ou com capacidade para andar com os seus pés. Mas é um dos papéis dos professores, é um dos papéis de nós como professor do ensino superior, tentar mudar a dinâmica desse estudante, tentar mostrar a ele que ele já está em outras águas. E a forma de nadar nas águas anteriores e nas atuais águas é diferente. Então aqui ele ganha uma autonomia, mas é preciso acompanhar, porque a criança não deixa de mamar e desabituar de dia para a noite. Leva o seu tempo para a criança desabituar. Então é preciso fazermos acompanhamento, é preciso criarmos confiança para que esse estudante ele tenha essa autonomia, ele sinta que de fato ele está num outro mundo. Nós cá gostamos de dizer que temos alunos e estudantes. E os meus colegas que gostam muito de diferenciar dizem, ok, aluno é aquele que o professor chega e fala, e o estudante é aquele que já tem as pernas para conseguir ir para frente. Então, não é de forma automática, mas temos que trabalhar para que, de fato, esse estudante seja um estudante que tenha autonomia de aprender, tenha autonomia de criar a sua própria opinião, tenha autonomia de conduzir o seu processo de ensino e aprendizagem. Uma era em que a informação ela corre em tempo real, não só na área do ensino, em quase todas as áreas, em que é só um clique eu estou no Brasil, é só um clique eu estou nos Estados Unidos, é só um clique eu estou do outro lado. E eu costumo dizer que hoje estamos numa era de muita informação e, infelizmente, essa informação, de alguma forma, tem poucos consumidores. Não consumimos muito essa informação. Então, qual é o papel do professor hoje? O papel do professor hoje é de ser mediador. O papel do professor é de ser aquele que vai ajudar o estudante a ir para frente. O papel do professor hoje é de tutorar o estudante. Hoje já é impensável o professor chegar na sala de aula, achar que ele é o sabichão, ele é o único que é o detentor da informação. Nos anos passados, lá, se calhar nos tempos que nós estudamos, havia aquele professor que tinha um caderno. Aquele caderno, ele mesmo que fizesse tempestade, de que maneira, ele não deixava aquele caderno cair, porque ele sabia que se aquele caderno caísse, então ele estava em mãos lençóis. Mas hoje nós não precisamos disso. Uma